Olá, começando o Edivaldo Souza, edição podcast, é um prazer estar com os senhores. Agora, nós estamos nos comunicando de forma diferente para você que é acostumado a me acompanhar pela televisão, pelo site pelo portal Notícia da Redação. Hoje é o primeiro podcast que eu espero que seja aí de uma série, de uma quantidade enorme que iremos fazer. E meu convidado de hoje é o delegado Alcino Júnior, um dos mais experientes delegados da Polícia Civil. É um prazer lhe receber, delegado. Oi, Edivaldo. Prazer todo meu. Que prestígio aqui poder estar inaugurando. O prêmio está inaugurando o Edivaldo Souza Edição Podcast. Isso é uma experiência nova que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo aqui no Notícia da Redação. Olha, delegado Alcino, o senhor, apesar de jovem, é conhecido, jovem na aparência, mas experiente de longos anos de carreira. O senhor ficou famoso no caso Pinter. No caso Pinter, o senhor prendeu o prefeito, prendeu o executor, prendeu todo mundo. Foi uma pressão grande para cima do senhor. Como é que foi aquele tempo? Edivaldo, eu costumo dizer que a gente tinha uma boa equipe. Tínhamos uma excelente equipe na época que nos auxiliou, esteve conosco. Eu tinha 1 ano e poucos meses de polícia e a equipe ali que esteve conosco trabalhou bem. Nós tivemos também ali a grata felicidade aí de obter informações bem detalhadas de como que tinha sido todo o estratagema, como a motivação, né? Todo crime a gente precisa buscar a motivação e o crime ele parte sempre do crime para o criminoso, né? Ainda que a gente imagine que já seja alguém, a gente precisa estar ali desenvolvendo todos os caminhos para provar aquela tese criminal. Então, naquela época, tinha uma situação bem específica de uma denúncia que já iria acontecer 3 dias depois e estava tendo um acirramento político. Então, em seguida, ali daquele final de semana que antecedia aquela denúncia, acabou acontecendo esse crime aí de pistolagem, inclusive. E aí com o tempo foi sendo desenvolvido, né? E aí são técnicas de investigação, você vai prendendo aí a camada inferior até chegar de fato aí nos seus mandantes e chegou no local onde as pessoas imaginavam que o senhor não chegaria, que era prender o prefeito. Exato, ali a gente foi evoluindo, o senhor bem citou aí no início, era a pressão para resolver, mas também tinha uma pressão no sentido das consequências ali dessa resolução. Então ali o prefeito ele acabou sendo responsabilizado, foi comprovado ali todo o seu mando e o planejamento por pessoas intermediárias e acabou perdendo o mandato. Em seguida foi julgado pelo Tribunal do Júri e acabou sendo afastado, né, e preso e tudo, e houve as condenações também, alguns secretários envolvidos na época. E graças a Deus a gente conseguiu aí trazer essa resposta e melhor que isso, a paz social ali naquele município. Olha, o senhor há cerca de 10 anos, o senhor disse o seguinte: o senhor alertou aos seus superiores, ou conversou com seus colegas e disse: o crime organizado está se instalando no Acre. Não lhe deram muito ouvido. O alerta que o senhor deu parece que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Hoje nós temos um crime organizado de tal monta que ele tem todo um planejamento agora na execução. Eu lhe pergunto, o raio-x de hoje, como é que é? Como é que está isso hoje? Edivaldo, o crime organizado ele vem sendo desenvolvido cada vez mais. Desde lá de 2012, quando a gente começou a identificar as primeiras células aqui no estado e deflagrou a primeira operação em 2013, 1º de fevereiro, para ser bem exato. E ali você imagina que eu tinha 42 só identificados. 42 pessoas apenas identificadas, ainda se estruturando a questão aí do viés econômico, porque o crime organizado ele nada mais é do que um negócio. Então, ali foi feito o que deveria ter sido feito, nós inclusive mandamos pessoas para o regime federal, e aí você começa a verificar também a criação de facções locais, como foi o caso do aqui. Sim. Tem uma ideia, não vou aqui ficar citando nome de facção, claro. Mas uma facção local surgiu 6 meses depois dessa primeira operação, que era uma facção para fazer frente, uma resistência à facção nacional. Então, o crime organizado ele nasce dentro do sistema penitenciário. Você vai pegar aquela facção mais famosa do Rio de Janeiro,
ela nasce quando? Nasce juntando preso político com um assaltante de banco na Ilha Grande, Sim. Rio de Janeiro. Então você pega uma mente intelectual com uma parte, um segmento que tem mais força, mais coragem. Então assim, isso é um trabalho que a polícia em si, a Secretaria de Segurança, é uma questão mundial. O Brasil acaba que abarcou muito isso por conta da nossa situação social, enfim. O senhor não acha que o Brasil é muito leniente quando se trata disso? Nossas leis são frágeis, há uma frouxura do nosso Código Penal, há uma ternura na prolatação de uma sentença. Divaldo, eu acredito que hoje a gente tem bastante problema com o afrouxamento e um sentimento de impunidade absurdo. Você vai pegar da década de 80 para cá e não se engane, isso não é coincidência, isso Sim. é diretamente ligado. Você começa a trazer várias medidas despenalizadoras, você começa a trazer várias medidas de desencarceramento, em nome o quê? De não punir os crimes de menor potencial. Só que esses crimes de menor potencial são esses que vão causando a escalada em seguida. Então, Sim. são decisões tomadas dentro de lugares onde estão doutrinadores, pensadores, mas que não são a população. Eu vinha falando, a pena, o Edivaldo, ela tem uma tripla função. Uma função, primeiro, ela precisa resguardar a vítima, tá? Resguardar a sociedade. Ela precisa punir o infrator e ela precisa ter um caráter pedagógico. Quando eu não ouço a vítima para saber de fato se o senhor tem interesse em que uma pessoa que comete um crime esteja junto em seguida, hoje um homicídio, ele pode, apesar da condenação, e aí é o que eu digo, porque às vezes a gente fica naquela, a polícia prende, a justiça solta, esse é um discurso já um pouco ultrapassado. Tá batido. Por que é ultrapassado? Tá Porque batido. a justiça aplica o que, Edivaldo? Ela aplica o que tem para hoje. A legislação atual, o entendimento jurisprudencial. Você quer saber, na cor, o delegado político não vai fazer lei para ele depois ele ser preso, não. Ele tem que dizer a verdade, não vai fazer lei para depois o cara ir preso. Quantos já foram presos e estão soltos aí pelas facilidades que a lei impõe? Exato, você vai pegar lá. Tô correto. Você está certíssimo. Inclusive a lei de crime hediondo, ela iniciou, ela era para trazer realmente uma punição, trazer uma maior seriedade aos crimes, a um rótulo de crimes que foi, na época, foram escolhidos e que dizia o quê? Esses crimes você vai cumprir integralmente fechada a pena. Então era para você ter medo, você falava, poxa, se eu cometer um desses crimes e eventualmente eu venha a ser condenado, eu vou passar a pena toda preso. Sim. Edivaldo, Mas mudou. você não cumpre pena hoje. É muito raro um crime que você fica realmente de fato. E o que está acontecendo? Por incrível que pareça, que eu estou antecipando já, mas Sim. a gente acaba hoje, as próprias facções, fazendo suas próprias leis, punindo muitas vezes com lesões, que chamam hoje de disciplina, e até com o Tribunal do Crime matando. Por quê? Porque a própria sociedade paralela, a sociedade criminosa, ela acaba falando, não vou ter realmente uma pena efetiva, então a gente mesmo vai fazer o nosso. Olha, o nosso país ele tem as chamadas leis brandas e o senhor bem dizia que antes da gente começar essa entrevista, quanto mais brandas, quanto mais permissividade, mais problemas a gente tem. O senhor disse com outras palavras. Queria que o senhor repetisse. Eu diria que essa permissividade, olha, agora, recente, foi preso uma quadrilha de chilenos no Rio de Janeiro. E durante a entrevista, uma TV acabou entrevistando, e o que foi dito? Que dentro de uma análise de risco, que isso é feito, era muito melhor vir para o Brasil cometer esses crimes, porque a chance de permanecer preso é muito pequena e há uma dificuldade em se julgar. Sim. Além da demora, A lentidão processual. você não tem, de fato, penas que você cumpra. Então, esse sentimento de impunidade, ele traz esse risco, esse custo-benefício. Porque o crime, não se engane, o crime ele tem um fator econômico. Então, Claro. a pessoa que passa hoje e furta e rouba um telefone celular, ela sabe que ela não vai ter tanto problema. Em seguida, se ela furta ali, ela vai para uma delegacia, se for um O furto, telefone está mudando apenas de endereço?
a quase uma transferência de renda. Transferência de renda, é isso que estão falando agora. Termo que hoje tem sido dito. Transferência de renda. Pequenos crimes têm se tornado uma espécie de transferência de renda. Por quê? Porque tem se pensado que não, coitado, não teve oportunidade. Na verdade, a gente não está punindo esses crimes. Ao mito que eu dizia do superencarceramento, não é verdade, Edivaldo. A gente tem 700 mil mandados em aberto hoje no Brasil. Se a gente levar em conta. Então, o Brasil está se tornando um país extremamente perigoso para se viver. Ou eu estou errado? Não. As nossas casas hoje, quem não tem condição de estar dentro de um condomínio, e estar dentro de um condomínio já é uma economia que você entra para tentar... Tem que ganhar bem, tem que ganhar bem. Se você não está, a tua casa praticamente ela é uma maquete de um presídio. No nosso caso aqui, delegado... Ela tem tudo, ela... No nosso caso aqui, toda essa onda de crimes, muitas facções, isso tem a ver também com a nossa área de fronteira com os países, a tríplice fronteira, nós temos a questão da cocaína peruana, a qualidade da cocaína, o produto que vai para a Europa, tem tudo isso no meio. Edivaldo, a gente precisa fazer aqui uma leitura. E aí eu falo sobre os ciclos do crime organizado aqui no estado. Então, se eu pego um ciclo de crime organizado que vinha ali no início, 2012, 2013, depois inicia aquele início de enfrentamento que foi vivido aqui, ataque a ônibus, a prédio público, uma série de acontecimentos, eu tinha um problema ali para o quê? O traficante, que era o free, o voo solo, ele parou de existir. Ele tinha que estar afiliado ou ligado a alguma facção criminosa. O roubo de médio a grande porte, o tráfico, desde o varejo até lá, e o próprio homicídio, hoje, eles são crimes filhos do próprio sistema da organização criminosa. Então, a região de fronteira, ela o quê? Ela retroalimenta esse corredor do tráfico de drogas. Eu vou lhe fazer uma pergunta, o senhor responde, é claro, se quiser. Rio Branco é dividido em regionais. Será que o crime está dividido dessa forma também? Regionalizou? Eu diria que, num segundo ciclo, eu falei do primeiro. Sim. Que era a tomada financeira das bocas de fumo pelas facções. O segundo ciclo, ele aconteceu em 2016, 2017. A gente está conversando hoje, 2023. Então, essa tomada por regiões, ela já aconteceu lá atrás. E 2018, Edivaldo, a gente já estava numa outra perspectiva, que eu chamo de terceiro ciclo, que era a tomada de regiões efetivas de fronteira e cidades. E aí eu te desafio numa pergunta. Por que tantos homicídios em Rio Branco e você não ouve falar em homicídio em Cruzeiro do Sul? Não precisa responder. Eu vou te deixar esse desafio. Boa pergunta. Boa pergunta. É questão de equilíbrio. São equilíbrios de força. E aí eu preciso voltar a 2016 para te contar uma história. Como é que o estado do Acre entra naquela loucura 2016, 2017, Sim. um pouco 2018. Esse episódio precisa contar. Eu tinha o Jorge Rafati na fronteira do Pedro Juan Cabaleiro com Taporã, onde ele era nada mais nada menos que aquele coqueiro daqui de Rio Branco, tendo as devidas proporções, que vendia sozinho. Só que o Rafati, que ele era? Ele era o dono daquela região. Então, se você era de uma facção A ou da B, você não comprava direto, você tinha que comprar com ele. Ele era o atravessador. E ele se manteve muito forte até então. Em um determinado momento, Edivaldo, foi feito um consórcio. Aquele crime que o vitimou do lado paraguaio foi um consórcio das duas maiores facções do país para derrubá-lo. Na sua avaliação. E para quê? Para liberar o mercado. Então está funcionando como empresa mesmo. Então, quando o mercado foi liberado... É uma gestão empresarial. Não tem mais entreposto, aí as facções começaram a gestão empresarial. Eu derrubei o Edivaldo, que era o que impedia que eu negociasse diretamente. Agora eu vou brigar, eu e você, pra gente ver quem que vai dominar isso. Aqui no Acre não foi diferente. Então, você vê uma região muito tranquila, você pode se perguntar, então há um domínio... Tem um dono. Perene, tem um dono estável. Tranquilo. Agora eu pergunto ao senhor, o modelo de gestão de segurança pública do Brasil, do Acre, não está sendo eficaz no combate ao crime? Essa ternura das leis brasileiras também ajuda para que o crime continue?
as audiências de custódias que diz lá, olha, vê se o Ministério Público não cometeu algum excesso ou a polícia não cometeu abuso de autoridade. Edivaldo, são várias questões. Sim. É muito complexo de fazer essa avaliação, mas a gente precisa pontuar algumas. É importante, a legislação ela é leniente demais. Hoje, qualquer, eu falo juiz, mas qualquer magistrado de curso superior, ele toma uma decisão e essa decisão passa a ser usada como linha de case para outros casos aqui embaixo. Os juízes aqui embaixo passam a ter medo de atuar de forma mais firme. Eu tenho uma lei de abuso de autoridade aprovada agora há cerca de um ano, que me pune, Edivaldo, pelo simples fato de eu representar por uma prisão preventiva. Veja bem, eu não estou prendendo ilegal. Se eu represento por uma prisão preventiva e eventualmente entendem que não há tanto fundamento, eu posso ser responsabilizado. Então traz um catálogo de situações. Eu acho que a gente está deixando de olhar para a vítima, e aí eu volto àquela questão. A gente precisa saber o que a sociedade quer. O que nós queremos, não eu como delegado, eu como cidadão. O que nós queremos? E precisa ser ouvido a sociedade e não decidido dentro. Você é desses delegados de polícia, eu estou vendo que você lê muito, você conhece de inteligência, contra-inteligência, segurança pública. Você é desses que pensa que quanto mais pobre, mais violência. Você concorda com essa equação ou não? Não necessariamente. Eu diria que, é lógico que a pobreza, os meios sociais, os acessos a alguns serviços, ele possibilita que alguém faça essa vez. É lógico, quando o Estado não está presente, alguém vai fazer. E eu não vou longe, você vai pegar as milícias, né? Né, isso é um avant-première do que eventualmente já possa estar acontecendo aqui no nosso estado. No Rio de Janeiro, muito bem... Pode estar acontecendo isso aqui? Então, vou falar do Rio de Janeiro. Vamos falar do Rio de Janeiro, então. Não quer. Será que já estão mandando executar alguém aqui, hein? Então, as milícias nada mais são do que serviços prestados por terceiros armados e que obrigam que você contrate comigo. É o gás, a TV a cabo, vários serviços, o serviço de van. Então, é economia. Sim, em muitos morros do Rio de Janeiro é assim. Na Baixada também, é tudo assim. Eu fui diretor de inteligência por 4 anos aqui. Então você sabe da vida de todo mundo aqui nessa cidade. Sabe. Você sabe de muita figura aqui que pensa que é bom moço e não é. E o que é que eu quero falar para você? Como é que a gente, não vou dizer que a gente resolve, mas a gente consegue diminuir bastante os efeitos trabalhando com inteligência, nos antecipando as ações. Eu não posso achar que dentro de uma delegacia de homicídio, dentro de uma delegacia de roubo, dentro de uma delegacia de entorpecente, uma DENARC, eu posso encher de policiais, encher de arma, de viatura, de investimento. Eu vou estar ali prendendo uma série de pessoas. Se eu não atacar o coração, e eu vinha dizendo, se eu não conseguir compreender que eu preciso cortar a comunicação das lideranças, as lideranças nem sempre estão no Estado. Então, se eu não atacar a cadeia de comando, eu não consigo... O crime se tecnificou, é isso? Está dividido. Você entra numa facção hoje, você já entra para algum tipo de serviço ali dentro. Ou você vai matar, ou você vai roubar, ou você vai traficar. Eu tenho mais quantos minutos aí? Você tem uma fome. 10 minutos. Tenho mais 10 minutos ainda? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Você entra praticamente em algum segmento do crime específico. Então o que eu quero falar? A gente precisa atacar isso. Precisa nos antecipar. E hoje, eu acho que quando você fala de modelo, muito me preocupa na concentração de recursos e dentro de uma Secretaria de Segurança, por exemplo. Eu fico preocupado com o seguinte. Precisa que a Polícia Militar, a gente precisa que a Polícia Civil, a gente precisa que o ICE tenha dinâmica no gasto, no investimento dos recursos. Quando você sai à noite e encontra 3, 4 carros da polícia, aquela sirene, por mais que ele esteja andando por ali fazendo alguma coisa, ninguém sabe o quê. Você tem a sensação de segurança. Sim. A subjetividade disso da sensação de segurança. Sim. Quando não encontra, você não tem essa sensação. Eu estou correto? Está muito correto. Isso aí tem um estudo em cima dessa pontuação que você fez, que é cada vez que a polícia gradualmente vai sendo suprimida, você vai tendo o avanço da criminalidade. Você vai pegar o exemplo do Espírito Santo ali, que é o caos.
que aconteceu Sim. quando houve a greve Sim. ilegal ali e você não tinha lugar mais no necrotério para colocar pessoas. Você tinha saqueamento de lojas de departamento. E eu vou além, tá? Inclusive por pessoas de classes que não necessariamente eram desfavoráveis. Então é lógico que a gente vive um mimetismo social, a gente vive. É lógico, quando eu não trago o estado do Acre, a gente vamos trazer para cá, é o terceiro estado mais miserável do país. Isso é o dado divulgado agora. Claro. É lógico que se eu vou ali, vou citar aqui um bairro, mas vai numa região periférica e você vê um menino de 14, 15 anos, ele vive um mimetismo social, Edivaldo. Ele quer ser alguém, ele quer pertencer a algo. Quer pertencer a algo. Que seja na nossa época, lá, não sei da sua idade. No meu tempo a gente queria ser bombeiro. Você precisa ter um algo. Queria ser enfermeiro, médico. Qual era o nome daqueles que andavam de pequenininho? Era o escoteiro. Escoteiro. O que fosse. Então, você queria... É do ser humano isso. E quando você vê que, em tese, a pessoa que tem um certo poder é o traficante de 25, 30 anos, que está andando numa motocicleta, muitas vezes fruto de ativo criminal, que tem uma droga para oferecer ali para as meninas e elas gostam, tem um dinheirinho e tem um poder, pessoas têm medo dele, e tu não tem o Estado presente, essa pessoa quer ser quem, Edvaldo? Pois é. Agora tem o seguinte, delegado, além de todos esses problemas onde tem aquele garoto lá que ganhou dinheiro de forma ilícita e tem uma caminhonete, também tem outro tipo de gente também que rouba de outro lugar e também tem caminhonete, não é? Edvaldo, não é? Nós, não é, aqui eu não vou aqui... Sim, pode falar. Em polêmicas, mas é lógico que o dinheiro desviado... Claro. O Estado, Edvaldo, e aí a minha praia, vamos dizer assim... Deu dia da morte dos pobres, camarada. Eu me especializei de 2018, 2017 para frente. A corrupção é um câncer. Área de investigação financeira Sim. E a área de lavagem de capital. Então, assim, é lamentável você ver essa estrutura sendo a força motriz para eleger pessoas. Sim. E que depois tem um lobby gigantesco para não aprovar leis. O próprio valor do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, ele já te dá uma brecha enorme para tu ir para o lado da sem-vergonhice, da sacanagem e angariar um dinheiro. É um absurdo. E eu vou dizer uma coisa, como é que eu pego a sonegação? Vai construir hoje aqui, Edvaldo, aqui hoje no estado aqui. Tá R$ 75 o saco de cimento. Tá 375 o metro de brita. Eu vou te dizendo os preços aqui que eu sei. Você vai pegar um desvio na parte de sonegação e não é só a sonegação, é a lavagem de capital. Então você vai pegar o quê? Um estado em que a nossa contabilidade pessoal, doméstica, ela é diferente da contabilidade pública. Nós ganhamos nosso salário e vamos ver como é que a gente vai gastar aquilo. Sim. A contabilidade pública, nas 3 leis orçamentárias, ela faz uma previsão e eu tributo para fazer frente àquilo que eu estou querendo investir. Da feita que esse tributo não entra, eu não construo hospital, eu não construo escola, porque eu não tenho o financeiro, eu não tenho o numerário. Olha, o delegado Alcino, já que o senhor tem especialização nessa área, lavagem de dinheiro, roubalheira do dinheiro público, eu vou lhe chamar outro dia para a gente conversar mais sobre esses assuntos aí agora, tá bom? Prazer lhe receber aqui, Deus te proteja e a tua família. Muito obrigado. Meus amigos, conversamos muito bem. Edvaldo Souza, edição podcast, com a presença desse experiente delegado de polícia, Alcino Júnior. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira.